Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um webinar Sense Data. Vamos falar hoje sobre o nosso caso de sucesso do cliente. São perguntas que eu recebo frequentemente. Matheus e Guilherme também imagino que devam responder muitas vezes essa pergunta. De como a gente faz nossa estratégia de sucesso do cliente aqui na Sense. Então, vamos lá responder todas essas perguntas e muito mais. Estão aqui comigo o Matheus Pestana, CEO da Sense Data, e o Guilherme, que é o nosso CCO também. Pessoal, fiquem à vontade, é todo seu. Legal, Mari, obrigado. Primeiramente, bom dia para todo mundo, pessoal. Estamos aqui novamente aí num webinar da Sense, trazendo um assunto super relevante, até para fechar a série de webinars desse ano, que é como a Sense Data estruturou a nossa gestão para o sucesso do cliente, para atender a escala e o crescimento que a gente vem tendo e conseguir entregar o máximo valor com a experiência adequada para os nossos clientes. Eu estou aqui hoje com o Guilherme, que preparou um super material. A gente está com 2 horas reservadas de webinar. Nós não vamos gastar tudo isso, tá, pessoal? Mas definitivamente em 1 hora não ia caber. Então eu vou começar aqui um pouco com a introdução do tema e daqui a pouco o Guilherme vai assumir as tarraquetas aqui para efetivamente descrever como a gente estruturou. Eu estou aqui hoje com a jornada do nosso cliente e como a gente estruturou todos os pontos importantes de automatização disso. Legal? O Guilherme hoje está controlando, como eu disse, as tarraquetas aí, então eu vou pedir para ele me ajudar com os slides. E primeiro a gente vai começar sobre 2019 na Sense Data. Acredito que vocês tenham visto uma série de webinars muito interessantes aí ao longo do ano. A gente falou de diversos temas. A gente falou sobre jornada, a gente falou sobre boas práticas, a gente compartilhou cases internacionais e principalmente a gente compartilhou cases no Brasil, que era uma coisa também que o pessoal nos pedia muito, né? Hoje a Sense Data está com diversas operações de Customer Success sob nossa gestão, utilizando as nossas soluções, e a gente tem como objetivo levar isso para todo mundo e vamos ter cada vez mais em 2020. Outra coisa que a gente fez esse ano que foi muito legal foi o Customer Success Day, o maior evento de sucesso do cliente, focado em sucesso do cliente na América Latina. A gente fez no Cubo, aqui em São Paulo. Lotamos os 2 auditórios, vocês estão vendo aí no fundinho, talvez, uma foto aí desse evento. Foram 110 empresas com 12 horas de conteúdo. Em 2020, nós vamos repetir a dose, só que 2 vezes maior, porque a demanda foi muito grande e o tema sucesso do cliente está cada vez mais relevante dentro da dinâmica de mercado no Brasil, legal? E hoje, pessoal, a gente vai falar da operação de gestão do sucesso do cliente na Sense Data. E eu acho que uma coisa que é legal a gente colocar para vocês terem o contexto é a nossa linha do tempo. A Sense Data é uma empresa que começa em 2016. 2016 foi o nosso ano do MVP. Né? É engraçado porque dentro da dinâmica de negócios hoje tem empresas que fazem MVPs de 2 meses ou 3 meses. A gente fez um MVP de 1 ano. A gente queria ter a consciência de que o que nós estávamos desenhando seria relevante para as empresas. Então a gente veio 2016, 2017, 2018 e vejam que em 2019 a gente duplica a nossa base de clientes em apenas 1 ano. Então tudo que a gente tinha adquirido de cliente em 3 anos, a gente adquire em 1 ano. E isso é possivelmente uma realidade de muitos dos participantes que estão aqui. Como eu trabalho o sucesso do cliente em escala, né? Então, esse é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, e a gente acredita muito que a razão de ser da Sense Data está nesse aspecto. Como eu ganho eficiência, eficácia e escala para uma operação de sucesso do cliente, né? Aqui a gente tem um pouco desses desafios ao longo do ano, né? O primeiro ponto, a gente estava ali com os 5 sócios da Sense Data, né? E o desafio principal era construir o produto, construir a solução. Depois, em 2017, era consolidar os primeiros cases. Em 2018, começar a montar o time.
E em 2019, definitivamente, organizar processos. Vocês veem a escala, né? Que em 2018 a gente já tinha um time com um Customer Success Manager, um CS, um Implementation Success, que é o nosso onboarder, e um CX, que é o responsável pela experiência dos nossos clientes. A gente já vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso. Agora, nesse ano de 2019, a gente já está com um time com 3 Customer Success Managers, 2 onboarders, 2 CS e uma pessoa que faz ali o que a gente chama de Professional Services, que é focando na área analítica do Sense Data. Né? A área analítica ela é muito importante. O nosso PS é quase aquele cara que está de mãos dadas com os CS Ops dos nossos clientes. Né? Então, esse é o desafio que está posto, que a gente vem aí trabalhando ao longo do tempo. E quando a gente foi montar e olhar para a nossa estrutura, a gente criou algo que, assim, a gente não necessariamente trouxe aquilo que a gente já tenha visto, mas a gente adaptou várias estruturas diferentes, oriundas tanto de empresas B2B como B2C. E a gente criou o que a gente chama dentro da Sense Data de Success Squad. Tá? Então, a gente tem um squad focado em uma carteira de clientes. A gente entende que um Customer Success Manager ser totalmente responsável e accountable por todas as operações necessárias para gerar sucesso do cliente era muito peso em cima do Customer Success Manager e a gente precisava entregar um conceito que em CS a gente fala muito, que é a questão de entregar experiência adequada com o resultado desejado. E Customer Success ser uma prática de toda a companhia. Então, o que a gente fez? A gente criou squads que são responsáveis pela gestão do sucesso daquela carteira de clientes. Certo? Então, nesse squad, nós temos o onboarder, que é o profissional que vai cuidar do início da jornada, do processo de onboarding na Sense Data. A gente tem o CS, o Customer Success, que a gente quer garantir que esse Customer Success Manager tenha definitivamente no cliente uma atuação consultiva, uma atuação de melhoria, de crescimento, de expansão, engajamento e percepção de resultado de uso. E o CX carteirizado. Por quê, pessoal? Porque a gente quer garantir que o Customer Success Manager da Sense Data não caia em uma armadilha muito comum que a gente percebe no mercado e que muita gente traz, que é o Customer Success Manager virar um suporte de luxo, ou um acelerador de chamado, ou um acelerador de entrega de roadmap. Não é isso. Né? E o Professional Services também está ali dentro dessa squad. Então, cada squad atende uma carteira de clientes. A carteira de clientes é do squad. O squad responde pelas métricas daquela carteira, pelo lifetime value, pelos índices de churn, pelos índices de upsell, e todos eles operando dentro de um stack ferramental coordenado pela nossa solução Sense Data. Tá? E, obviamente, crossa isso tudo, a gente tem as operações aí, que são as operações de desenvolvimento, com integrações, pequenas melhorias, possíveis bugs, que é uma operação específica de manutenção dentro do time de desenvolvimento. Essa é uma outra característica. A gente trabalha com 2 times separados. O time de manutenção trabalhando na base de clientes atual com esses itens de integração, KPIs, métricas, pequenas melhorias, bugs, para garantir que a operação está mais adequada possível, e um time de inovação que está exatamente consumindo todo o feedback da base de clientes para gerar novas melhorias. Ok? E, obviamente, quando a gente fala de escala, a ideia é escalar os times em squads, derivando aí novas carteiras para esses squads. Tá? Existe uma segmentação entre os squads, mas a gente quer cada vez mais metrificar e ampliar essa segmentação para utilizar mais uma dinâmica melhor aí. Legal? Então, pessoal, hoje a estratégia da Sense Data para escalar, a gente é uma operação de Customer Success High Touch. Então, se você está olhando ali para o Success Squad falando, não, mas na minha operação não dá certo. Se você é uma operação High Touch,
Ou seja, você tem um ticket um pouco mais alto, você tem um volume de clientes menor, mas clientes que vão te exigir muito, né? Você tem uma entrega mais complexa, então potencialmente a tua estrutura vai ser mais high touch. A estrutura da Sense Data em Customer Success é uma estrutura mais high touch e a gente acredita muito no modelo de Success Squad para estruturas mais high touch, tá? Então hoje essa estratégia ela está focada na organização de processos e automações, tá? Então a gente usa muito o Sense Data para esse ganho de escala. O Sense Data é muito importante dentro da operação da própria Sense Data. Não poderia deixar de ser diferente. Casa de ferreiro, espeto de ferro, e é muito do que o Guilherme vai trabalhar hoje. E lá dentro estão todas as regras de relacionamento, os gatilhos de proteção com as redes de proteção também estruturadas dentro da plataforma, e toda a squad é responsável pelo cliente, como a gente falou, não é o CS apenas responsável por aquela carteira, mas é toda a squad responsável pela carteira. E, correndo tudo isso, os ritos de operação, que na opinião do Guilherme, são processos muito importantes a serem seguidos, exatamente para que você consiga um elemento muito importante em Customer Success, para que ele seja uma operação definitivamente escalável e de resultado, que é a cadência, né, pessoal? Quando você tem cadência, quando você tem ritos de operação bem estruturados, quando você tem liderança, quando você tem dados, você definitivamente ganha muito em eficiência e deixa de fazer as coisas pelo feeling, né? Eu acho que eu deveria focar aqui. Eu acho que eu deveria mudar aquela estratégia ali, né? Como diria ali o gato de Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa ter esses ritos muito bem estruturados aí. Legal? E quando a gente fala de jornada do cliente, pessoal, esse foi até uma das imagens que a gente usou para divulgar esse webinar nas redes sociais. A gente tem aqui a jornada do cliente Sense Data e a gente vai agora mergulhar nessa jornada e olhar em detalhe como a gente estruturou, como a gente garante isso, tá? Então, primeira etapa da nossa jornada é ali o onboarding, depois a gente tem os outros passos, tá? Eu vou falar um pouco, pessoal, do primeiro passo dessa jornada, que é um passo que inclusive está comigo. Eu, na Sense Data, sou o responsável pelas equipes de marketing e vendas, tá? Essas equipes estão sob a minha gestão. E, portanto, a gente tem um mote muito importante dentro da área de marketing e vendas na Sense Data, que é não fazemos vendas, construímos clientes, certo? Então, nosso objetivo principal é estar muito alinhado com o sucesso do nosso cliente. A nossa qualificação está baseado em potencial de sucesso. Tá? Então, a gente tem o Ideal Customer Profile da Sense Data, que inclui vários elementos de análise, tá? Número de funcionários, quantidade de clientes, stack tecnológico, cultura, estrutura da área de CS, desafios potenciais, ou seja, tem vários elementos que a gente usa para analisar potencial de sucesso com a Sense Data. E isso é um desafio muito grande no Brasil, porque você tem que ter muito cuidado e muita qualidade quando você identifica um cliente com pouco potencial de sucesso. Porque muitas vezes isso pode ser mal interpretado. E as áreas de vendas e marketing têm muita dificuldade em trabalhar o cliente para que ele entenda que aquele não é o momento ideal e que ele potencialmente vai estar investindo em alguma coisa que não vai gerar o resultado que ele espera. Legal? Gerando aí potencialmente insatisfação, churn prematuro e uma série de coisas que a gente não quer. Né? Então, o nosso processo de vendas é muito pensado no potencial de sucesso do cliente e a gestão do time com mentalidade focada em garantir para os nossos clientes o sucesso. Né? Um dos pontos que a gente organizou muito aqui na Sense Data até chegar no momento ideal e que muitos dos nossos clientes falam sobre isso, está exatamente associado ao processo de handoff ou passagem de bastão. Muitas vezes, quando você tem uma jornada de sucesso, né, uma jornada do cliente estruturada, você vai ter passagens de times para times.
tá? Na verdade, como a gente usa o conceito de squad, Success Squad na Sense Data, o handoff acaba sendo um processo o handoff acaba sendo um processo mais entre o time comercial e a squad, né? Mas claro que dentro da squad você também vai ter passagens ali de bastão. O handoff de vendas para CS acontece já no momento do fechamento do deal. A gente usa aqui na Sense Data o CRM da HubSpot, e no momento em que o negócio é passado para status fechado, né? Ou seja, o cliente conclui ali o processo junto com a gente de assinatura, a gente tem todo um formulário que deve ser preenchido pelo vendedor, que dá muito subsídio e que conecta diretamente com o Sense Data na integração. No momento em que o cliente é criado no Sense Data, ele já tem todo o histórico da venda e a informação qualitativa do vendedor, tá? É muito importante esse alinhamento entre área comercial e vendas, tá, pessoal? Nós estamos mostrando aqui uma boa prática, tá? Porque é importante o quantitativo e o qualitativo. E digo mais, na Sense Data também, o vendedor participa da primeira reunião de kickoff de onboarding com o cliente, tá? Claro, a gente consegue 100%, hoje a gente está numa média aí de 95%, às vezes falha uma ou outra reunião por questões de agenda, mas, porque a gente sempre privilegia a agenda do cliente, né? Mas, na grande maioria das vezes, além desse processo informacional de passagem de bastão que a gente está vendo aqui entre sistemas e entre áreas, a gente também garante isso no primeiro momento, tá? E também ali, você já tem, no momento em que o cliente é criado, um alerta disparado automaticamente dentro do próprio Sense Data. Então, o Sense Data, ele identifica o novo cliente. Opa, novo cliente. Carteiriza esse cliente de acordo com as métricas, já dispara os alertas falando que você tem um novo cliente, tanto para o IS quanto para o CS. Então, vocês estão vendo aqui as configurações de ação logo após a carteirização. Isso te permite ganhar muita escala, gente. Pensa em carteirização automática de acordo com regras de negócio que você já estruturou. Pensa em aviso automático, tanto para o CS quanto para o IS. Tudo isso automatizado e rodando. Isso aqui são os dados trabalhando por você. Chega de PROC-V, chega de encontro de planilha. Você está trabalhando, monitorando essas ações, monitorando os indicadores que são importantes e deixando a tecnologia trabalhar por você para os alertas, para as informações, para a carteirização, para trazer informação do handoff, né? E nesse momento, pessoal, eu vou fazer exatamente o handoff aqui para o Guilherme, né? Que o time dele passa a estar responsável pelas próximas etapas aí. Ele vai começar aqui a descrever um pouco aí desde o onboarding, como é que a gente está estruturado nesse aspecto aí, Guilherme. Então, vou passar o bastão para ti aqui, meu caro. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Vou dar sequência aqui agora nessa visão de jornada, começando aqui pelo onboarding, né? Só reforçando um ponto que o Matheus colocou aqui da questão do handoff. Antes da gente implementar essa régua de distribuição e alerta de novo cliente, junto com uma integração vindo informação ali do checklist do vendedor, a gente fazia esse processo manual. Era uma planilha, o comercial dependia de conseguir falar comigo para poder fazer a distribuição, para saber quem tocaria aquele projeto. Isso daí costumava engargalar o processo em 1, 2 dias, né? Com isso a gente ganhou um pouco mais de agilidade também e melhorou a experiência com o cliente. Seguindo aqui na jornada do onboarding, como é que acontece essa distribuição do cliente? A gente criou uma regra, um critério lá no Sense Data, onde todo novo cliente que entrou aí nos últimos 3 dias e ainda não foi atingido por essa regra, ele vai ter uma primeira atualização da informação do cliente. Então, para a gente poder acompanhar ali o ciclo de vida do cliente nas diversas fases, ele, nesse momento, é carimbado como um cliente em fase de onboarding,
isso me ajuda depois em alguns relatórios, em algumas análises. E tem mais uma ação acontecendo nesse momento, que é um processo, eu falo um pouco mais para frente, em detalhe, que é uma marcação que o CS dá nos clientes, em função da gente ter essa operação high touch. Além da gente trabalhar com os scores, a gente tem uma percepção do CS também de como é que está o risco, o cenário naquele cliente que ele está visitando ou está em contato. Para que a gente tenha uma marcação em todos os clientes, todos eles já entram com uma marcação de baixo risco, e aí o CS vai levando essa percepção de risco, se ele percebe isso durante a gestão dele da conta. Além dessas duas classificações no cliente, aí sim a gente entra no processo de distribuir a carteira. Aqui eu tenho o Matheus e o Ellison trabalhando nessa frente de onboarding, cada um pertence a uma squad, então a gente usa a própria distribuição do cliente pelo IS, como a distribuição dele dentro da squad. É nesse momento que a squad ganha um novo cliente. E junto, logo após fazer a distribuição do IS, a gente já aplica o playbook de onboarding para garantir que o IS, quando entrar novamente no Sense Data, ele já tem ali o direcionamento das atividades que ele precisa realizar com aquele novo cliente. Tá? O critério que a gente usa para fazer essa distribuição é por quantidade de clientes. Então, a gente tem um ticket médio próximo aqui das carteiras que entram. Se eventualmente acaba pesando muito para uma squad ou para outra, eu manualmente faço algum refinamento, mas por enquanto tem sido suficiente a distribuição automática. Uma vez gerado esse playbook dentro do Sense Data e o time faz o contato com o cliente, a gente começa a trabalhar dentro desse macro cronograma. Quem já participou com a gente em onboarding já é um cronograma conhecido. A gente tem um fluxo aí de trabalhar com 3 ondas de integração, e em paralelo a gente avança com discussões de negócio, desenhos de KPIs específicos do nosso cliente, e finalmente chega ali num desenho de quais são os playbooks e as regras iniciais que aquele cliente vai rodar dentro do Sense Data, até que a gente faça o treinamento e implemente ali para o time o início de uso. Esse macro plano a gente controla aqui no Sense Data também, no módulo de onboarding. Eu tenho aqui uma visibilidade no dia a dia, quando eu quero acompanhar como é que está a evolução ou concentração de clientes em determinadas etapas, eu olho rapidamente aqui nessa visão. Para a gente, uma percepção grande que a gente tem é que quando eu tenho muitos clientes concentrados numa mesma etapa para um mesmo IS, é onde a gente costuma ter um pouco mais de atrito ou conflito para poder evoluir com mais tranquilidade. Então, um dos exercícios é a gente estar sempre garantindo que está tendo evolução, todos os novos clientes estão entrando e estão conseguindo caminhar aqui no tempo correto. No detalhe, a gente consegue acompanhar cada um desses projetos, em que etapa aquele projeto em específico já alcançou. Consigo ver aqui o progresso desse projeto, como é que está andando, consigo acompanhar se tem atividades atrasadas, eu como gestor e principalmente o IS, né? Essa é uma tela mais do dia a dia do time de IS, é onde eles se apoiam aqui para fazer um replanejamento se necessário ou atualizar os status assim conforme eles avançam. Tá? Nesse exercício aqui, onde ele tem 2 atividades atrasadas, como é que a gente faz a administração, a manutenção dessas informações? A gente adotou aqui como procedimento, toda semana a gente ter esses cronogramas atualizados. Né? Tem IS que faz isso dia a dia, tem IS que faz isso uma vez na semana. O que a gente trabalhou aqui é ter no cronograma
faixas de prazo a serem trabalhadas e não exatamente a data exata daquela atividade. Isso porque a gente não precisa dessa precisão da data exata, e sim de que período está acontecendo o quê. Isso facilita para o nosso IS a manutenção. Então, nesse caso aqui, quando ele está com atividades em atraso, ele vai fazer um replanejamento dessas atividades, ele consegue fazer a seleção da edição em massa e está sempre adiando de 7 em 7 dias. Se ele está jogando uma semana para frente, ele está pegando todas as atividades que ainda não foram concluídas e joga uma semana para frente. Se ele consegue manter essa cadência, não tem muito esforço para fazer essa manutenção aqui no cronograma. Um outro ponto que a gente trabalha também, usando aqui a estrutura do Sense Data, é o envio de status report. A gente, no começo, tentava manter uma cadência com o sponsor, com o executivo do projeto, para poder compartilhar como está avançando o projeto. O projeto de Sense Data ele tem um grau de complexidade, tem muita dependência de integrações de dados, muita dependência, às vezes, de saneamento de informações por parte do cliente, tem muita dependência de acertar aqui na construção das regras de negócio nas integrações. Então, é um projeto muito denso, muito intenso, e que precisa muito da participação da Sense Data e do cliente para ele evoluir bem. E o status report, ele acaba sendo essencial para a gente conseguir manter essa cadência, essa velocidade, esse ritmo no projeto. Só que é difícil a gente conseguir a agenda do executivo com frequência. O que a gente passou a fazer é o envio desse status report por e-mail, usando ali, eu vou mostrar a feature do Sense Data para envio desse status report, só que o que acontecia também é que no dia a dia acabava passando o tempo de mandar esse status report, porque o time estava ali envolvido na dinâmica da agenda do dia a dia também. O que a gente fez? A gente colocou uma regra, na verdade 2 regras aqui, para disparar atividades a cada 15 dias, a partir da conclusão da anterior, para poder garantir que o IS estivesse executando essa atividade de disparo do status report. Tá? Então, aqui está a combinação das variáveis consideradas na regra. A gente está pegando todo mundo que é cliente em fase de onboarding, que concluiu uma atividade já anterior com o título de envio de status report, passou já 15 dias desse disparo dessa regra. O IS recebe essa atividade, vem para ele uma atividade solicitando que ele faça o envio do status report e recebe também um alerta, para a gente garantir que ele não vai deixar passar despercebido. Para fazer esse envio lá no Sense Data, na parte de onboarding, no componente de onboarding, ele utiliza ali a ferramenta de envio de status e consegue ainda acrescentar algum detalhe aqui, selecionar quais são os itens que ele vai compartilhar do status, do que avançou o projeto, e envia esse cronograma para o cliente. Né? Um último passo que a gente trabalha bastante aqui com o Sense Data nessa parte de gestão do onboarding. A gente fala muito na gestão de CS em trabalhar a taxa e não só o funil, né, de vendas. E parte dessa taxa, uma parte importante dessa taxa é o ciclo de educação. A gente continuamente está compartilhando conhecimento, conteúdo e educando o cliente não só no negócio, não só na nossa solução, mas também educando o cliente no processo que ele vive quando ele tem um relacionamento com a Sense Data, para que ele possa situar em que ponto que ele está da jornada, para que ele possa situar em que ponto que ele está do projeto, e com isso ele consiga manter a expectativa correta, consiga ter a tranquilidade de que está caminhando, está evoluindo, que ele está alcançando os próximos estágios e que está próximo de chegar em retornos do que foi planejado. Para fazer essa educação contínua e garantir que ela seja padrão,
que ela aconteça no timing certo, que não dependa única e exclusivamente dos IESs realizarem essa educação, essa evangelização com o cliente, a gente criou uma sequência de réguas de relacionamento aqui durante o onboarding, que estão associados aos marcos e cada etapa que a gente avança daquele onboarding. Então, tem o primeiro gatilho de kickoff, depois a gente passa um conteúdo pós-kickoff, já levando um pouco de conteúdo sobre CS, para quem é novo nesse mundo, ajuda a ir se familiarizando cada vez mais. Depois a gente prepara o cliente, quando a gente avança para a onda 1, como é que vai ser essa onda 1, o que é importante, quais são os pontos que eles precisam ter de atenção durante essa etapa. Antes da validação, que é uma etapa super importante aqui do projeto, a gente faz mais um reforço da importância dessa validação, o quão isso faz diferença ali na frente no projeto, e assim vai. Para cada etapa, a gente está passando aqui um conteúdo do que avançou e o que vai acontecer. Aqui alguns exemplos, o material do kickoff, lá naquele primeiro momento ali, quando a regra distribui o IS, tem essa segunda regra, que envia o e-mail para o cliente, para o nosso cliente, para o contato que foi passado ali no handoff do comercial, automaticamente aqui para o Sense, usando variáveis para que fique mais personalizado esse e-mail. E nesse momento a gente encaminha junto um link para a agenda do IS, para que o cliente possa ver a melhor data ali para realizar o kickoff. Esse é um fluxo que melhorou bastante. Antes, como eu já tinha comentado, dependia de conseguir falar comigo, depois conseguir falar com o IS, depois o IS mandar o e-mail para o cliente com algumas sugestões de data e aí sim fecharem uma agenda. Hoje a gente consegue encurtar bem esse ciclo e melhorar essa experiência. Depois do kickoff, tem aqui o exemplo do e-mail, onde a gente encaminha conteúdos sobre CS ou links para que ele possa consumir conteúdo sobre CS. E ali mais um exemplo, quando concluiu uma etapa e vai começar uma próxima, a gente passa aqui uma percepção de progresso. Então, a cada evento desse, a cada etapa dessa, a gente mostra para o cliente o quanto ele já avançou no projeto, para ir dando essa percepção de evolução, o que vai acontecer, e um pouco mais à frente a gente coloca o que ele precisa estar preparado para realizar essas próximas atividades e ter sucesso aqui no projeto. Como é que a gente acompanha o onboarding aqui? Como é que a gente acompanha todos os projetos em onboarding aqui na gestão desse portfólio? Um ponto de preocupação sempre, eu já tinha comentado no slide anterior, é a gente garantir que os clientes estão espalhados, né? Garantir que está tendo uma evolução nessas fases, nessas etapas. Então, a cada quinzena, dentro daqueles reuniões de rito que o Matheus comentou lá no começo, a gente analisa junto esses cenários, e aí quando a gente vê uma concentração maior em alguma etapa, a gente discute alguma estratégia ali para evoluir um pouco mais rápido esses clientes que estão se acumulando nessa etapa. Isso ajuda a gente a estar sempre acompanhando esse ritmo. Uma outra análise que eu gosto de trabalhar bastante é olhar uma projeção do que vai acontecer com os projetos, não olhar somente para os indicadores do que já aconteceu. Então, aqui nessa tabela eu consigo ter uma projeção de quanto tempo vai demorar o projeto se a gente continuar no ritmo atual. Então, a gente, com base na performance da execução do projeto até a data presente, a gente gera um índice, né, para quem é de projetos, conhece bem essas siglas aqui. Aqui a gente gera um índice de cronograma do projeto, é um fator, onde abaixo de 1 significa que eu estou atrasado, estou com uma performance aquém do que eu deveria em termos de tempo do projeto. E com base nesse fator, eu consigo projetar o tempo total que eu vou levar, que é essa outra siglinha aqui, que é o TAC, em dias para a conclusão daquele projeto.
tá? E aqui eu tenho o total de variação que eu vou ter. Então, eu trouxe aqui de exemplo os piores cenários, piores casos, para chamar bastante atenção. Eu tenho, de um lado, o IS replanejando um projeto para fazer em 88 dias, e eu tenho um indicador aqui me dizendo que eu vou levar 572 dias. Se eu não fizer nenhuma correção agora, nesse momento, o replanejamento do IS não vai se confirmar. Então, aí a gente entra e discute esses cenários de risco e ações que precisam ser tomadas para a gente colocar o projeto de novo no trilho. E aqui eu tenho uma visão em quantidade, como é que está em faixas desse indicador, desse índice, os projetos para poder ver a concentração e onde que está o maior risco ali dos projetos. E uma última análise que a gente acompanha é a visão de vazão dos projetos. Para a gente ter uma garantia de que não vai ter uma sobrecarga ali no time, eu estou acompanhando sempre ali também o ritmo, quantos projetos estão entrando e quantos projetos estão saindo, para a gente garantir que a capacidade do time ali está adequada para o volume de projetos no saldo que a gente tem ali na operação também. Seguindo agora para a próxima fase, que é a fase de adoção, a gente concluindo esse playbook de onboarding, a gente começa o ciclo de adoção. Esse início, assim como acontece lá no comercial, na passagem do comercial para o IS, a gente também tem um handoff, uma passagem do IS para o CS, que é quem dá continuidade ali na gestão daquele cliente. Para fazer esse handoff, foi uma atividade também que a gente evoluiu ao longo do tempo, tivemos feedbacks ali, logo que a gente mudou a estrutura de ter uma única pessoa fazendo onboarding CS do mesmo cliente e passou a ter duas estruturas, uma de S e uma de CS. No começo a gente teve feedbacks ali de cliente que estava tendo um pouco de atrito ali nessa passagem, não estava sendo natural para o cliente essa transição, e a gente foi trabalhando junto com o time para ir melhorando esse processo, até que a gente chegou num ponto agora que está bastante adequado. Uma das ações foi acrescentar no cronograma do onboarding uma série de atividades, um checklist de ações que precisavam ser feitas para ter um handoff adequado. A gente acrescentou aqui 2 atividades, onde o IS não basta só treinar e liberar o Sense Data para uso, ele acompanha ali por um período pós esse início de uso, ele tem uma responsabilidade de estabilizar, tirar as principais dúvidas, as primeiras dúvidas ali, para ter um início de adoção, e tem ainda uma transição acontecendo com o cliente e o CS junto. Agora, nesse formato de squad, não é mais só o CS, o CX também participa dessa transição, e aqui tem um checklist, onde ele tem que repassar todos os pontos que ele precisa garantir que está documentado, registrado, informações importantes do que aconteceu durante o onboarding, etc., concluído para que ele possa fazer essa passagem com qualidade. Concluído essa atividade, feita a passagem para o time de CS e CX, tem uma regra que dispara um formulário para os times que estão recebendo esse cliente, onde ele preenche como foi a qualidade desse handoff. A gente passou a medir uma nota, uma avaliação que o time de IS recebe do time que está recebendo o cliente a partir dali. E a partir dessa nota são feedbacks que a gente vai evoluindo ainda mais o processo. É um processo ali iterativo e ciclo de melhorias. Ainda no handoff, agora falando um pouco do handoff, como é que acontece a regra? A gente tem ela baseada na conclusão do playbook de onboarding. Hoje a gente tem um único template de onboarding aqui para tocar os projetos da Sense, então a gente usa esse playbook como uma condição para fazer esse disparo.
e garante que não tem nenhum playbook de adoção ainda em aberto, né? Em algumas situações a gente faz projetos em 2 fases. Então, em alguns clientes optaram por fazer um projeto mais curto inicialmente e já liberar o Sense Data para o time trabalhar, e na sequência a gente continua com uma fase 2 do projeto, adicionando mais fontes de dados, etc. Então, para não correr o risco de disparar handoff 2 vezes em clientes que optam por trabalhar em 2 fases, a gente coloca aqui ainda essa condição de filtrar playbooks, clientes que não tenham playbooks em adoção. A gente atualiza nesse momento a jornada do cliente, então é aqui que a gente sabe que o cliente está saindo de onboarding e passando para adoção. E o cliente, ainda naquela linha de educação contínua, recebe aqui uma confirmação de que ele concluiu essa primeira fase, também um e-mail com variáveis, né, para personalizar essa comunicação, ter o entendimento de que a gente está próximo e acompanhando a evolução dele, como é que está acontecendo. E a gente dispara um playbook de adoção. O CS ele já recebe, nesse momento, a orientação de como ele vai dar a continuidade desse ciclo ali no cliente. Também é uma preocupação de não ficar um vale e o cliente sentir um distanciamento da Sense Data quando ele está saindo de uma etapa de projeto que é muito intenso, muita atividade, uma comunicação constante para o projeto evoluir. Depois, numa transição, ele passa a ter um contato muito espaçado. Não, nesse momento de adoção a gente ainda fica muito próximo, a gente entende que é um momento sensível. E aí, para garantir que a gente não peque em nenhum passo ali desse ciclo de adoção, a gente colocou esse playbook de adoção sendo disparado, onde a gente tem uma primeira atividade ali, que é para garantir que o CS continue com uma agenda contínua com o nosso cliente, e aí essa agenda passa a ser, deixa de ser uma agenda de status de projeto, passa a ser uma agenda de status periódico para acompanhamento da adoção. A gente foca em garantir que o primeiro caso de uso efetivamente aconteça, né? A gente tem um prazo ali para acompanhar isso, discutir com o cliente, reforçar algo que tenha sido discutido em onboard ou implementado já em onboard, ou se ainda não foi identificado esse primeiro caso de uso, o CS abre essa agenda nesse momento. É um momento de adoção onde o início de uso podem apresentar necessidades adicionais, pontos de ajuste da integração que não foram pegos durante a validação, etc. Então, é um momento que precisa estar muito próximo para que seja resolvido rápido e o cliente tenha uma adoção boa. Nesse ponto aqui, o CX, dentro da Squad, está trabalhando muito forte próximo do CS, né, para liberar a agenda do CS, para focar mais no primeiro caso de uso. E a gente tem ali uma série com o objetivo de disparar mais ações, começar a automatizar mais o processo do cliente. Então, a gente trabalha um pouco mais essa agenda de regras e revisão de scores. A estimativa é fazer tudo isso num período de 30 dias. Nesse momento, a gente já começa a olhar para gatilhos de proteção. Eu tenho já o cliente com o Sense Data em uso, já tem o time do cliente dependendo do Sense Data no dia a dia, e a gente começa a ter uma atuação mais constante ali nos clientes. Como o Matheus mostrou, a gente trabalhou ali também a escala da Sense Data, em parte crescendo o time, em parte estruturando a operação em squads, e a outra parte é a gente acrescentando automações, inteligência de monitoramento e acompanhamento dos clientes, para que o CS pudesse atuar no cliente no momento certo, com a ação necessária para aquele momento com aquele cliente, né? Então, isso foi o que fez a gente pensar nos gatilhos de proteção, fez a gente exercitar o que medir do cliente
para trabalhar com esses gatilhos de proteção, e aí a gente conseguiu, com esse exercício, trabalhar com uma proteção de 80% do MRR da Sense Data, com uma atuação intensa dos CS em 50% dos clientes. Os outros 50% está protegido aqui por esses gatilhos de proteção. Isso dá tranquilidade para o CS saber que ele não precisa falar com aquele cliente naquele momento, porque quando chegar o momento, o Sense Data vai avisar ele. Um objetivo também interessante aqui para esse exercício foi a gente testar qual é o limite de clientes na carteira do CS. Ao invés de sair crescendo o time, para compensar esse crescimento da operação, a gente primeiro exercitou esses gatilhos, exercitou esse monitoramento, entendeu até onde dava para a gente estar distante e aonde a gente precisava estar próximo, para agora a gente crescer o time com mais consciência, sabendo qual é a quantidade ideal de carteira de clientes por CS, ou até mesmo de carteira de clientes ideal por squad. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, não tem uma resposta única, não é uma resposta que serve para todos, depende muito de muitas variáveis para definir quantos clientes um CS consegue absorver na operação, na tua carteira. E esse exercício é super válido para você ter a resposta da tua operação, qual é esse limite. Então, os gatilhos de proteção, a gente tem um primeiro exercício, que é classificar o cliente em frequência semanal, frequência mensal de contato. E isso a gente faz também com marcações vindas ali das regras do cliente. Tá? Para uma frequência semanal, a gente definiu clientes de Tier 1 e clientes que tivessem ali numa percepção de alto risco, então a gente intensificaria as ações nesse grupo de clientes. E clientes que não estão dentro desse grupo, dentro dessa característica, eles estão sendo monitorados por um conjunto de regras, um conjunto de medições que a gente está fazendo, que foram implementadas gradativamente. A gente começou com 2 regras, percebeu que estava fazendo sentido, depois a gente acrescentou mais uma, depois a gente acrescentou mais 2 regras, e a gente tem percebido que esse conjunto tem efetivamente alertado momentos de o CS conversar com um cliente que não está nesse grupo aqui de frequência semanal, mas conversar no momento certo, dar uma nova direcionada ali, entender um novo momento do cliente, intensifica a ação momentaneamente e depois volta a se apoiar nos gatilhos de proteção para novos contatos. Um exemplo aqui é o gatilho de conclusão de atividade maior que 7 dias. Então, o Sense é uma solução onde a adoção acontece através de registro de atividades, é o primeiro momento ali de adoção do Sense Data. Não necessariamente é o ponto maior de engajamento, mas é o ponto inicial de adoção. Então, para a gente, esse é um item que, se minimamente não está acontecendo essa ação em atividades, não está tendo registro de atividades, a gente entendeu que num período de 7 dias sem registro de atividades no Sense Data, é um período já de atenção, e o CS precisa entender, junto ao cliente, o motivo, e desenhar uma estratégia ali de regerar esse engajamento, regerar essa adoção nesse ciclo de gestão de atividades no Sense Data. Com essa regra, o CS recebe um e-mail, então a gente tem usado e-mail também como alerta para chamar a atenção do CS nessas situações de gatilho de proteção, e ele recebe também uma atividade, para que a gente possa ter um estudo de histórico de vezes que o cliente foi atingido por aquele gatilho de proteção, porque se começa a ficar frequente, tem uma ação mais estruturante, uma questão, uma causa aí talvez um pouco mais
crítica do que simplesmente atuar pontualmente nessas atividades. Essa é uma das análises que a gente faz. Um outro exercício aqui do gatilho de proteção é quebra de carga frequente. O Sense Data, com falta de confiabilidade dos dados que o cliente está trabalhando dentro do Sense Data, ele é uma causa enorme aí de desengajamento, uma causa crítica para que os clientes aos poucos deixem de utilizar o Sense Data. Então essa é uma rotina que a gente tem bastante intensa, bastante forte aqui na Sense Data, de monitoria dessas cargas. Eu falo um pouco mais para frente dessa rotina, só que é uma ação que antes o CS fazia, e era uma ação que drenava o CS dessa agenda mais positiva com o cliente. É algo que exige tempo, exige concentração, investigar possíveis causas de quebra de carga, ou até mesmo, às vezes, era pego de surpresa nos clientes. Então, a gente fez um trabalho de tirar isso do CS, só que a gente entendeu que não isenta o CS de ter esse accountability, de ter esse acompanhamento. Para ajudar o CS a não estar no dia a dia disso, mas ser acionado no momento que chegou no extremo, a gente criou esses gatilhos de proteção. Um deles é um aviso no Slack, então a gente usa aqui intensamente Slack na Sense Data, e a gente integrou o Sense Data, a regra do Sense Data com o Slack, para comunicar no canal ali de monitoria de integrações quando uma quebra de um cliente ela foi repetida. Passou mais de um dia que teve quebra de carga e o cliente está com os dados sem atualizar. Aqui é o exemplo de como a gente configurou essa integração, né, uma configuração no próprio Sense Data, tem ali a informação, a gente usa aqui variáveis para que fique personalizada a mensagem, qualquer um que esteja ali no Slack consiga entender quem é o cliente que está com esse cenário e possa atuar. E para o CS, a gente criou uma regra que se estourar 5 dias ainda, se o time que está responsável por isso não resolver a situação em um prazo máximo de 5 dias, o CS recebe aqui uma atividade, uma demanda para entrar no circuito e poder ajudar a priorizar a solução disso. Em geral, quando acontece esse cenário de um ciclo longo aí de 5 dias com dados desatualizados, é uma dependência que a gente tem de alguma manutenção do lado do cliente, ou uma manutenção técnica, uma manutenção nos dados, na base origem, e às vezes o time aqui remoto não está conseguindo ter a priorização do cliente nesse sentido, e a atuação do CS ajuda a construir essa agenda, essa priorização, esse acordo com o cliente, para a gente estabilizar em definitivo essa quebra de carga. Predição de churn, aqui é uma outra regra que a gente dispara, a gente não considerou como gatilho de proteção, porque o gatilho de proteção a gente está entrando um momento um pouco antes de ser um alto risco, né? A gente está tentando, o exercício é justamente não deixar chegar o cliente no alto risco, mas eventualmente se passar daqueles gatilhos, passar das agendas que o CS tem e não conseguir evitar, ou não conseguir perceber, a gente conseguiu mapear um cenário, aqui no caso do Sense Data, em que uma queda muito brusca da conclusão de atividades eram cenários onde a gente começava a conversar com o cliente em um cenário muito de reversão, um cenário de, às vezes, chegar muito tarde. Então, o que a gente fez foi tentar antecipar um pouquinho mais essa conversa e colocou ali uma queda de uso em 50%, e aí, para isso, a gente considerou, de novo, a atividade como sendo a nossa referência, porque a atividade é de maior uso, maior intensidade de uso, então ela é fácil da gente perceber quando tem essa redução aí em 50% de uso, e toda vez que acontece isso,
a gente dispara também um e-mail para o CS e uma atividade para o CS específica sobre esse tema, para ele investigar porque está tendo essa queda no uso de tarefas. Já aconteceu de ter cliente com time pequeno, por exemplo, 2 pessoas, uma saiu de férias e disparou isso. Então, quando o CS foi investigar, não era algo preocupante, era uma questão só de entender a causa e registrar. Como já aconteceu de ter um cliente que teve uma troca de sponsor lá dentro, teve um desengajamento enorme ali, não teve mais uma gestão em cima da operação, dos resultados, e o pessoal foi abandonando. E aí foi um momento de reaproximar com a alta gestão, reconstruir ali o caso de uso do Sense Data e retomar o ciclo. Então foram 2 exemplos aí de como a regra nos alertou e nos ajudou a entender o que estava acontecendo. Tá? Acho que um aprendizado aqui nesse item específico é que, às vezes, a gente vê alguns clientes buscando uma alta sofisticação para fazer essa predição de churn, ou encontrar um score mágico para poder chegar nessa visão. E, às vezes, começando pelo simples, você já consegue resolver 70%, 80% dos casos ali. Essa é a dica para esse ponto aqui. Tanto esse quanto os pontos de gatilhos. A gente não fez enormes estudos da base de dados para montar os gatilhos de proteção e a predição de churn. A gente começou pela experiência ali do time, explorando um pouco o que a gente estava vivendo junto aos clientes, sentindo. Esse foi o ponto de partida de uma hipótese, a gente fez um estudo rápido ali de alguns dados, implementou o gatilho, e aí nesses ritos, novamente falando dos ritos, de encontros quinzenais que a gente foi sofisticando, foi pegando o feedback da ponta, entendendo o que funcionou, foi calibrando, aumentando frequência, diminuindo frequência, acrescentando mais uma condição de filtro, para chegar num ponto ideal, que é o que a gente entende que está rodando hoje. Para isso funcionar, para que o CS consiga receber esses gatilhos, tanto ali do playbook de adoção, realizar as agendas que ele precisa para acontecer a adoção, tanto os gatilhos que ele está recebendo ali de proteção. E esses gatilhos de proteção são da base inteira, tá? Não são só dos clientes que estão em adoção. Ele começa aqui, mas ele fica ativo todo o ciclo. Então, o CS está sendo acionado por gatilhos de diversos clientes em diversos estágios. Para que isso funcione, a gente teve que fortalecer muito aquele conceito de squad. A gente pegou uma série de atividades que inicialmente o CS fazia, atividades mais associadas a garantir a utilização, a garantir estabilidade, etc., e trouxe para a squad. E o CS foi ficando cada vez mais com essa agenda em função dessas ações programadas, dessas ações planejadas que a gente tem dentro da jornada. Para isso, a gente tem o time ali da Squad, o CX principalmente, trabalhando com uma comunicação, uma educação contínua do cliente, sobre dicas de uso, informações sobre Sense Data, informações sobre a Sense Data, informações sobre releases de produto, informações sobre cases de outros clientes, como uma das ferramentas para constantemente a gente estar fazendo touch ali nos nossos clientes, mesmo quando o CS não está tão intensamente presente ali naqueles clientes que fogem daquele grupo de intensidade semanal. Essa ação é uma gestão do CX, ele quem trabalha a cadência, o conteúdo, o CX discute tem reuniões frequentes com o time de produto, frequentes com o time de marketing, para construir essas ações one-to-many. A gente habilitou recentemente uma facilidade para que os usuários lá na ponta tenham acesso à ajuda, a apoio, né?
o CS nosso. Pelo nosso nível de relacionamento na conta, ser um nível de relacionamento bastante high touch, o CS costuma estar no relacionamento com a gestão da operação, e a gente tem clientes com uma base de usuários grande, né? A gente tem clientes com 50, 70, às vezes 100 usuários de Sense Data que não têm acesso ao CS, não conhecem o CS. Então, a gente facilitou para que eles possam esclarecer dúvidas, consultar, acionar o CX a partir da ferramenta do Sense Data. A gente investe bastante em base de conhecimento. Então, muitas dessas dúvidas que chegam, o time de CX está convertendo em artigos, em conteúdos, em perguntas frequentes ali na nossa base de conhecimento. Constantemente devolve links dessa base de conhecimento para o time. Uma outra ação é esse processo de monitoria que eu comentei de carga, né? Aqui é um dos exemplos ali do Slack sendo disparado aqui pelo Sense Data, mais alertas que são disparados pelas próprias rotinas ali do Sense Connect, que é a nossa ferramenta de integração. Tem um time que está constantemente monitorando esses alertas. Todo dia ali das 6 às 9 da manhã, esse time está atuando para tentar corrigir o máximo possível de quebras que aconteçam. E quebra mesmo, isso é da natureza do negócio, não adianta a gente lutar contra. Se um cliente lá na origem colocou um campo data, num campo que era texto, um texto que era data, o sistema aqui vai ter problema, vai quebrar a carga, a gente tem que interagir com isso para corrigir. O ponto é o quanto a gente consegue reagir rápido e sem onerar a estrutura de CS para isso. Por isso a gente tem um time como apoio ali à operação de CS. E mais recentemente, a gente lançou a comunidade também como uma das ferramentas para também ajudar a multiplicar esse conhecimento que o CS tem. E mais do que isso, fortalecer esse ecossistema de clientes da Sense Data para que eles possam interagir entre eles, compartilhar entre eles e gerar uma troca tanto de práticas e processos de CS, quanto dicas de uso do Sense Data, dúvidas sobre o uso do Sense Data e ter ali respostas mais rápidas ou, às vezes, até mais ricas quando a gente bota uma comunidade toda para compartilhar e interagir sobre. Tudo isso fez com que a gente conseguisse esvaziar a agenda do CS em apoio a dúvidas, dificuldades, erros, etc., etc., e focasse nas agendas de construção do novo com seus clientes. E, por fim, um outro time que atua muito forte é essa estrutura toda aqui que a gente controla no Gira de sprints, com aquele time de operações que o Matheus comentou, onde todas as demandas que a gente tem na nossa base de clientes é gerida por esse time, semanalmente, com entregas semanais ali de integrações, novas análises, novos KPIs, para que o CS consiga estar sempre provocando o cliente ou entregando para o cliente sempre novas visões, novos pontos de dados, novos gatilhos possíveis ali em cima dessas informações. Pessoal, vou seguindo aqui mais um pouco, tá? Acredito que agora a gente deve caminhar um pouco mais rápido, os processos são menos densos, acho que mais 15 minutinhos aqui é capaz da gente concluir essa parte, a gente deve entrar na parte de perguntas. Terminando a fase de adoção, a gente acrescentou uma fase nova, não muito comum aí numa jornada de software, que a gente chamou de fase de evolução. A gente entendeu que entre a fase de adoção e a fase de engajamento, faltava ali uma cola entre essas fases, para o cliente entender que ele está saindo de um ciclo de estabilização e agora ele está entrando num ciclo de construção, de evolução, de crescimento do uso ali e amadurecimento do uso do Sense Data. Então, para entrar na fase de evolução, também a gente entra ali usando a regra, temos uma regra específica aqui para a fase de evolução, a gente já começa
para isso olhando clientes que hoje estão em adoção, que terminou o playbook de adoção, mas isso não é suficiente. A gente entende que para ir para a evolução, além de concluir aquelas atividades que o CS tinha que trabalhar, o ambiente do cliente tem que estar estabilizado. Então, a gente não pode mais ter quebras de carga nesse período aí de pelo menos 7 dias. A gente entende que o cliente tem que estar gerando atividades no mínimo semanalmente. Então, a gente coloca ali uma condição de dias sem ações em task menor que 7. E a quantidade de uso da ação, a gente quer que minimamente ele já tenha registrado pelo menos 100 ações ali no Sense Data. Com essa combinação toda, a gente entende que ele está pronto para ir para a fase de evolução. A gente atualiza o cliente para essa fase, a gente passa a ter essa visão de clientes que estão na fase de evolução, dispara aquela comunicação para materializar para o cliente que agora ele está saindo de um estágio, entrando num novo estágio, explicando o que a gente entende que é essa nova fase, também novamente situando ele dentro da jornada dele com a Sense Data, e cria um playbook de plano de sucesso. O principal objetivo dessa fase de evolução é a execução ou a montagem de um plano de sucesso. Para apoiar a construção desse plano de sucesso, que score a gente começa a acompanhar aqui no Sense Data e deseja que isso comece a evoluir e trabalhar cada vez mais como resultado. A gente tem aqui, na própria Sense Data, a gente customizou uma série de KPIs, não usamos os KPIs padrões, alguns sim, mas a maioria aqui foram KPIs que nós personalizamos. Em cima, muito vocês perceberem, está associado bastante àquelas visões ali dos gatilhos e das rotinas que a gente está fazendo a cada jornada. Onde na primeira faixa aqui, a gente tem um score mais associado ao engajamento do cliente. Então, tem o próprio score de engajamento do Sense Data, que são os de cliques ali no produto. Quantidade de usuários que estão ativos na última semana. O score de e-mail é um score onde a gente entende que quando o cliente amadurece, evolui e consegue começar a colocar automações no Sense Data, com comunicações digitais, tentando fazer um funil ali de relacionamento, começando pelo digital e depois avançando para playbooks, é onde ele começa a perceber mais retorno e ter uma gestão da operação um pouco mais avançada. Então, é um score que a gente desenhou para começar a acompanhar não só cliques no produto, mas quando é que o cliente chega nesse estágio. Aqui embaixo são demandas que podem estar atrapalhando o uso do Sense Data, que a gente está monitorando, chamados, quebras, dias sem atualizar, o Sense Data sem atualizar. E aqui alguns indicadores um pouco mais do negócio do cliente. Nosso desejo agora, as próximas evoluções, a gente quer trabalhar ainda mais com visões como essa, que nos dê insight sobre o negócio do cliente e ajude o CS a ser mais consultivo ainda, propondo ali algumas ações para o cliente para melhorar os drivers de negócio do próprio cliente. O plano de sucesso, ele tem uma agenda de 35 dias, né? O objetivo é trabalhar ali em 2, 3 agendas, uma construção do plano com o cliente e conseguir defender a 4 mãos esse plano para o sponsor, para o time executivo lá do cliente da Sense Data, para que haja um comprometimento, um compromisso de evolução do Sense Data das duas partes, e a gente trabalhe juntos a partir dali da fase de engajamento em cima desse plano que foi apresentado. Então, esse é o principal entregável aí nessa fase de evolução. Também é para ser uma fase curta, estamos falando ali de um mês e pouquinho, e na sequência avançar para engajamento, que é a fase, a jornada que a gente está agora. Nessa fase de engajamento, também
avançamos ali através de gatilhos. O ponto de transição de fase é a conclusão do playbook, do plano de sucesso, garantindo que o cliente já não esteve em engajamento. Esse é um ponto importante, tá? Quando a gente coloca essas garantias, é para evitar comunicações indevidas. E às vezes acontece. Até você ir refinando e acertando o gatilho, pode acontecer de cliente receber comunicação de que está entrando numa fase, mas ainda não entrou, se você não tiver mapeado uma determinada situação que poderia estar acontecendo. Com esse gatilho, a gente atualiza aqui para a fase de engajamento e, como resultado daquele plano de sucesso, o CS, ele adiciona no cliente marcos a serem atingidos que foram acordados naquele plano de sucesso. E aí, a partir desses marcos, a gente começa a acompanhar como é que está a evolução daquilo que foi acordado com o cliente. Tá? Ele tem aqui uma projeção, uma previsão do que tem que ser entregue em cada um dos momentos ali. A gente tenta minimamente setar marcos mensais dentro de um período que foi desenhado do plano. E aí, em cima desses marcos, o próprio CS vai detalhando, vai distribuindo ali mais atividades para garantir que ele vai executar e alcançar esses marcos. Tá? Mas aqui a visão dos marcos é para a gente ter uma visão rápida, executiva, de o que está sendo trabalhado de relevante naquele cliente. Aqui é um exemplo real, não num cliente real, aqui é um exemplo fictício aqui de cliente, onde a gente consegue trabalhar a parte ali de expansão, tem um plano para trabalhar ali a frente de expansão no cliente. Início dos EBRs. Também agora em engajamento, entra uma nova rotina para o CS, que é a execução periódica de reuniões executivas com os clientes. Como o nosso modelo de atuação ele é high touch, a gente tem percebido, tem tido retornos positivos em manter essa cadência de reuniões executivas naqueles clientes que a gente classificou como clientes com uma intensidade maior de atuação. Acho que o próximo estágio nosso agora, a próxima construção é como executar isso em escala para os clientes que estão nos outros tiers, né? Para fazer o EBR, garantir que a gente não perca nenhum time, nenhuma agenda, a gente colocou duas regras. Uma que dispara o primeiro EBR a partir ali da regra de entrada do engajamento. Então, essa é uma regra vinculada à transição de fase. Essa regra 94 é a regra onde a gente classifica o cliente como engajamento. A gente entende que ele tem 60 dias de execução inicial ali do plano de sucesso, para após esses 60 dias, aproveitar a agenda do EBR e fazer uma revalidação, uma apresentação da evolução e uma revalidação do plano e possíveis ajustes aí para um próximo ciclo. Tá? Para quem não conhece EBR, é uma rotina bem aplicada em CS, né? É uma rotina chamada de reunião executiva de negócio. Tem alguns objetivos, né? Acho que os principais objetivos é esse alinhamento com o time executivo do lado do cliente. É muito comum o CS estar muito no dia a dia com a gestão, mas não necessariamente com a alta gestão da empresa. Então, essa é uma oportunidade de construir essa agenda. Um segundo objetivo de materializar os resultados, os retornos do investimento que o cliente está tendo com o SenseData. Então, você tem a oportunidade ali de passar do ciclo que passou, apresentar a evolução, os retornos, os resultados que foram já conquistados. Isso materializa para quem está ali na alta gestão, um pouco mais distante
do dia a dia e não consegue acompanhar tão de perto. E, principalmente, o último objetivo ali é você conseguir repactuar com a alta gestão, com esse time executivo do cliente, quais são os drivers, os direcionamentos estratégicos para seguir para um próximo ciclo. Isso a gente tem evoluído cada vez mais nesse material. Uma segunda regra para manter daí a periodicidade do EBR, ela está associada à conclusão da atividade ou da conclusão do playbook com o EBR. Por que a gente entendeu essa dinâmica? Eu poderia ter colocado só na primeira regra para cada 60 dias disparar. Como é uma agenda executiva, às vezes demora para conseguir fechar essa agenda, demora um pouco mais para conseguir realizar a reunião e sair com os outputs. Então, para manter sempre a cadência de 60 dias a partir da última, a gente criou uma para dar a primeira reunião e a segunda regra para sempre a partir da reunião anterior, 60 dias para frente, fechar uma nova rodada de EBR. Os gatilhos de proteção continuam ativos, então a gente está numa fase de engajamento, estamos trabalhando bastante agenda de construção, bastante agenda de evolução, mas continuamos atentos a sinais de desengajamento, de falta de adoção e etc. Tá? Então essa é uma agenda contínua e constante aqui do CS. O acompanhamento com o time. A gente tem aquele rito de a cada 15 dias, tem interação com todo o time de CS. Um olhar que a gente tem bastante assim como lá no onboarding, dentro das fases do onboarding, aqui em CS, a gente olhar como é que está a distribuição dos clientes nessas fases. Se eu estiver acumulando muita gente aqui em onboarding, eu sei que eu vou ter um problema de adoção no estágio seguinte, então eu consigo me antecipar e preparar para isso. Se eu estiver retendo muito cliente aqui na fase de adoção, talvez eu estou aumentando aqui o risco da minha carteira, porque tem muita gente que não está conseguindo avançar de adoção. Então, é uma gestão mais macro que a gente acompanha e discute em cima dessa análise. Uma outra análise é a evolução do score na carteira. Aqui é um gráfico que é legal e aqui é real esse gráfico. Então, a gente começou a trabalhar gatilhos aqui de proteção no meio do ano para frente, e isso mostra já resultados surtindo ali no score de saúde dos nossos clientes. E um outro que a gente olha bastante, por nossa característica, ser uma característica de operação high touch, é a cobertura de carteira. Essa cobertura de carteira a gente analisa em tiers diferentes também, porque a gente tem estratégias de intensidade de atuação diferentes nesses tiers, e aí a gente consegue acompanhar quando começa a cair muito alguma atuação ali na carteira, a gente vai entender o que está acontecendo. Geralmente está focado em um cliente só, teve uma demanda muito intensa e acaba não dando vazão em outras demandas, e a gente corrige isso em tempo também. Eu acho que um ponto legal que a gente conseguiu construir aqui é que a agenda do CS para cobrir a carteira não é uma agenda só de tenho que ir lá visitar o cliente. É uma agenda que, com toda essa sequência que foi construída de jornada, playbooks, gatilhos de proteção, são agendas com propósito. Então, eventualmente, ele recebe ali uma demanda para ir visitar um cliente, porque pontualmente aquele cliente não caiu em todos aqueles outros gatilhos e condições. Senão, naturalmente, aquelas ações já faria com que a cobertura de carteira dele tivesse adequada. Tá? É isso que a gente monitora aqui, se está tendo algum desvio. E o outro acompanhamento é o playbook. Quando a gente consegue construir esse cenário de automação e os playbooks disparando já são playbooks que têm um propósito, uma estratégia definida por trás,
acompanhar a execução desses playbooks garante que a gente está acompanhando a execução da estratégia. Não preciso necessariamente olhar estratégia a estratégia, mas eu preciso garantir que tudo que foi desenhado e disparado está em execução para garantir que a operação está saudável. Então aí a gente acompanha bastante aqui também o entendimento de o que está sendo feito, quando não está sendo feito, as dificuldades do porquê está sendo feito, para a gente ir revisitando e evoluindo nossos processos. E por fim, um outro dash mais recente que comecei a acompanhar é o impacto da regra versus o impacto no cliente, né? Um pouco de correlação do resultado da ação versus a melhoria ou pior ali em algum indicador do cliente. Aqui é um exemplo de uma regra de queda de uso e como é que está hoje o cenário de clientes em riscos que foram impactados por essa queda de uso. Hoje temos 2 clientes só nesse cenário de em risco. Isso permite a gente também acompanhar a efetividade, fazendo o tuning na regra para fazer cada vez mais melhorar, otimizar e aumentar a efetividade dessa ação. Último estágio aqui da jornada de renovação. Na SenseData, a gente tem muito pouco contrato com renovação, não é o padrão dos nossos contratos, mas temos alguns contratos nesse cenário, e por não ser o padrão, para a gente é vital que o SenseData nos alerte, nos avise, nos acione nos clientes que estão nesse cenário e próximo de renovar, para que a gente não perca também o time ali de alinhamento com o cliente e possível ação de ajuste, caso ainda tenha alguma ação pendente, algum ponto pendente crítico ali que possa impedir uma renovação. A gente tem aqui o mesmo ciclo, fase de renovação ali embaixo como uma das regras. A gente marca esse cliente como renovação a partir de 90 dias da data de renovação. E cria um playbook de renovação para o CS começar a se inteirar de novo de como é que está o cliente, caso ele não esteja ali com uma agenda ativa, de construir algum cenário junto ao cliente para caminhar para essa renovação, e ele recebe também um alerta para ter ciência de que entrou nesse período. Um passo aqui importante é a confirmação do contrato, ele alinha uma estratégia com o time comercial e começa o contato ali com o cliente para alinhar essa estratégia de renovação. Um ponto que a gente tinha não se atentado e percebeu conforme o processo avançou e a gente corrigiu aqui com a regra, uma vez renovado, o cliente continuava sempre ali na fase de renovação, então a gente acrescentou ali na regra de engajamento um segundo grupo de condições para que quando o cliente concluísse a etapa de renovação, o playbook de renovação, ele voltasse também para engajamento. Então, na nossa jornada aqui, a gente definiu que, uma vez renovado, o cliente volta para engajamento. Aqui é um dash padrão do SenseData, aqui como nossos acompanhamentos de renovação são poucos casos, a gente acaba não tendo a necessidade de usar esse dash, mas trouxe aqui para deixar como sugestão para quem tem um volume aí grande de renovações acompanhando, onde consegue acompanhar o total de renovações por fazer, o que já foi renovado naquele mês, o que está pendente de ser renovado e o que efetivamente não renovou, perdeu o contrato, não conseguiu renovar. Principais aprendizados, para a gente fechar aqui o ciclo. Para a gente que viveu recente aqui essa estruturação dessa jornada toda aqui na SenseData. O desenho da jornada para a gente nasceu de forma incremental, e isso foi super positivo.
Já acompanhei alguns clientes com exercício extenso de desenhar a jornada ideal e ter dificuldade de conseguir mapear todos os cenários e, às vezes, cair numa situação onde não consegue saber se é melhor caminho A ou caminho B. Aqui a gente foi nessas reuniões quinzenais com o time, mais as reuniões mensais com a operação toda, amadurecendo a ideia, testando, acrescentava uma regra, executava, e aos poucos a jornada toda foi ganhando um corpo e foi relativamente rápido esse ciclo. Então foi uma experiência super positiva e fortemente recomendo. Esse feedback quinzenal do que funcionou e o que faltou foi chave, né? Ouvir o time, estar próximo do time, entender com eles gatilhos que sobrecarregaram eles e não ajudaram ali na operação, situações que eles viveram e que um gatilho poderia ter ajudado a perceber antes. São conversas constantes que a gente teve, inclusive de scores que a gente deveria monitorar para pegar essa situação, etc. Foram conversas constantes que a gente teve nessas interações, nessas reuniões, e que ainda tem. A gente entende que é uma evolução contínua. A cada ciclo a gente percebe novas situações e permite a gente criar novas configurações, trazer novos dados, ser mais preciso, ser mais assertivo. É uma rotina que também recomendo forte aí para ser implementada. Um outro ponto, a gente conseguiu gerir muita ação, a gente conseguiu gerar muita atuação do CS, gerar muito ciclo de gestão do CS no cliente, sem a necessidade do tracking de uso. Alguns deles, a gente tem esse tracking de uso do SenseData, mas muitos são rotinas ali independentes disso. Então, também é algo que fica como recomendação, como dica, para quem está aguardando conseguir resolver como monitorar, como medir os dados de uso do produto, ou até mesmo não tem uma operação com uma plataforma, com uma solução para ser medida, mas tem uma operação de recorrência, dá para se trabalhar muita coisa, muito gatilho automatizado para ajudar nessa gestão do time de CS também. A disciplina para registro no Sense, mesmo para nós que somos da SenseData, mesmo para o time de CS da SenseData, é uma disciplina, é um hábito que tem que se criar, e esse hábito ele aumentou demais à medida que os gatilhos iam fazendo sentido. Quanto mais a gente acertava, quanto mais a gente direcionava a ação que o CS precisava fazer, mais propósito gerava, mais naturalmente ele mantinha os registros ali em dia, mantinha uma preocupação em estar diariamente no SenseData para atuar junto à carteira. Outro ponto que acelerou essa disciplina de atualização foi a trilha de conteúdo. Quando a gente liga esses gatilhos, onde a partir de uma etapa dispara e-mail para o cliente sobre outra etapa, a partir de uma conclusão de uma atividade num projeto, dispara e-mail para o cliente a respeito de uma próxima atividade do projeto, não permite mais você registrar em atraso as coisas, porque senão acumula e o cliente vai receber 3, 5 e-mails como se ele estivesse passando para todas as fases no mesmo dia. Então isso fez com que o time também se organizasse melhor para ir fazendo os registros no timing correto para que a experiência ficasse correta ali para o cliente final. E aconteceu, e acontece de vez em quando de ter algum registro indevido e o cliente devolveu o e-mail questionando, mas por quê? O que aconteceu? E aí isso exige aí do time essa disciplina. E o último ponto aqui acho que talvez mais na minha perspectiva, simplifica demais a gestão da operação quando você acerta os gatilhos que precisam ser disparados e eles passam a trabalhar a seu favor. Porque você deixa de fazer o micromanagement, você deixa de ter que estar ali em agendas diárias com cada um do time para entender o que está acontecendo nos clientes,
e você passa efetivamente a ter um dash, ter uma ferramenta ali com uma visão do que está acontecendo, com a segurança de que o que está disparado por uma razão, então precisa ser executado. Você começa a acompanhar mais a execução do que muito a orientação. E isso me liberou a agenda para participar mais de reuniões de EBR, de participar mais nos clientes em momentos mais críticos, em momentos mais estratégicos, do que estar sempre no dia a dia ali para garantir que está todo mundo fazendo o que deveria estar fazendo. Esse acho que foi um ganho enorme aí que a gente teve na operação também. E acho que é isso. Entramos aqui na sessão de perguntas. Legal. Matheus, Mari, quiserem voltar aí, minha voz já está acabando. Toma um gole de água aí, Guilherme. Já é. Não mandou ainda nenhuma pergunta, então eu vou fazer perguntas minhas. De todas essas práticas, Guilherme, como a gente é um software, né? Boa parte dessas práticas e dessas rotinas que a gente tem são para um contexto de software, né? Software as a service. Mas quais dessas dicas ou quais desses gatilhos, pontos de jornada você acha que seria importante para qualquer tipo de empresa, né? Uma empresa que não seja um software, que esteja envolvida com outros tipos de negócio. Eu acho que tem dois aspectos que a gente trabalhou ali de gatilhos, independente de software, que tem nos ajudado bastante, tanto para gerar uma experiência melhor para o cliente, quanto para a gente atuar no momento certo que deveria, que é, de um lado, esse processo de educação, de comunicação com o cliente, de orientação com o cliente, em que momento ele está, em que estágio ele está, o que ele deve esperar para a próxima etapa, para manter ele sempre em contato com a gente e sempre ciente de que ele está realmente evoluindo, está tendo um crescimento ali, um amadurecimento. Eu acho que é um conjunto de gatilhos que dá para trabalhar. E o outro é as rotinas. É entender como é que é o papel do CS no seu negócio. Porque cada negócio, a gente tem hoje um grupo já grande de clientes, e cada cliente que a gente conversa, o CS tem uma atuação diferente, tem uma particularidade, tem uma peculiaridade daquela empresa. Então, ter uma clareza bem grande de o que se espera do CS para aquele negócio, para aquela empresa, que resultados ele deve buscar, que atuações ele deve ter no cliente, e trazer isso para rotinas dentro do Sense Data, trazer isso para gatilhos, playbooks, etc., que facilita a gestão do time, facilita a padronização da operação, facilita a entrada de novos CS, porque você já tem uma rotina ali acontecendo e sendo guiada e orientada pelo Sense Data. Isso realmente tem ajudado bastante a gente. E essa rotina pode ser, às vezes, uma rotina de uma frequência periódica, não precisa ser disparado necessariamente por um dado de um uso, pode ser por uma marcação do próprio CS sobre o cliente, como é que ele está, pode ser a partir de um planejamento feito com o cliente. Então, dá para fazer muita coisa sem a necessidade de informações, dados de uso. Legal. E uma coisa sobre a jornada também, que eu percebo que a gente tem de diferente de algumas outras empresas que eu acompanho, a gente construiu a jornada aos poucos. E eu percebo que muitas empresas fazem um super esforço, param a companhia inteira, ou então separam uma pessoa de cada equipe para desenhar uma jornada, escreve na parede. E nessa perspectiva, quais são os benefícios de construir essa jornada aos poucos, né? Fazer um MVP e depois tornar essa jornada mais complexa. Eu acho que o exercício que a gente fez aqui foi parecido com o exercício do próprio nascimento da Sense Data, né? Acho que um pouco da bagagem desse ciclo foi aplicado de novo aqui.
a gente tem muita hipótese e pouca certeza ainda no momento quando você está ali no papel, né? E acho que foi o exercício que a gente fez. A gente já tinha algumas hipóteses e entendeu que já dava para começar a experimentar essas hipóteses e ir confirmando. E aí entrou nesse ciclo de Lean Startup, só que não para uma empresa, e sim para uma operação de CS. E foi uma jornada do cliente visando muito ali essa rotina do cliente na operação de CS, né? E funcionou muito bem. Para esse propósito, eu acho que a gente, fazendo as dinâmicas tradicionais de desenhar uma jornada, identificar os pontos de atrito, montar ações estruturantes, etc., eu acho que teria sido um ciclo mais longo, precisaria mover mais o restante da empresa. A gente acredito que cairia em bastante ações estruturantes da empresa inteira e teria menos resultado prático da operação de CS. Então, na forma como a gente fez, a gente conseguiu chegar rápido em ações práticas, em ações do dia a dia, em pontos que o CS efetivamente consegue realizar e agregar ali para essa jornada funcionar. Legal. Bom, mais uma pergunta aqui do Gabriel agora. Ele disse que a gente usa bastante e-mail, né, com os nossos clientes, é um canal de interação muito importante para a gente. Ele perguntou quais outros canais a gente usa ou pretendemos utilizar e como é feita a interação de outros times com o cliente, mesmo interações ativas quanto reativas, né? Essa última parte eu não entendi, desculpa. Então, vamos fazer uma de cada vez, então. Tá. A primeira é a questão do e-mail, que a gente usa bastante, que é o nosso canal principal, mas que outros canais a gente usa para se comunicar com os clientes? Tá. Ativamente, pelo Sense, a gente usa o e-mail. Fizemos alguns disparos pontuais de SMS, mas eles não estavam dentro desses ciclos de jornada, era mais assim um convite para o meetup, alguma ação pontual que a gente queria chamar a atenção do cliente. A ideia, além dessas ações ativas por e-mail, a gente tem agora a comunidade, né? Para a gente é um projeto hoje bem importante para a gente aqui na Sense. A gente está trabalhando para conseguir trazer mais gente para a comunidade e engajar mais os nossos clientes lá na comunidade, porque ali é um canal de comunicação e fortalecimento de CS junto aos nossos clientes, não só de Sense Data. E acho que rotinas mais que a gente quer acrescentar, sessões ali one-to-many com os nossos clientes de tirar dúvidas, office hours, pontos que a gente consiga trazer mais de um cliente junto para uma sessão com CS ou com CX e explorar pontos específicos nessas sessões. Legal. E a segunda parte da pergunta é de como os outros times da Sense interagem com os nossos clientes, né? Tanto as interações que sejam mais proativas, quanto interações reativas. Uhum. Assim, de atuação direta, contato direto, a gente tem o CX, o CS e o IS. O PS, que atua na parte de analytics, eu acabei até falando um pouco isso, mas quando a gente avança ali para engajamento, é uma fase onde é natural a gente evoluir com os clientes nas construções de análises personalizadas, né, de começar a acompanhar mais a operação, mais pontos da operação, e aí o PS começa a entrar mais em contato com o cliente. Mas é um contato mais pontual, em geral em conjunto com o CS, quando tem algum projeto, alguma construção de alguma análise ali junto. O time de UX tem uma agenda também em cliente, o CS puxa bastante também o UX para cliente,
quando a gente quer explorar feedbacks de inovações, de ideias que a gente está para lançar, coisas que a gente está montando ainda no papel e quer validar a ideia, tem essa interação do UX. Em alguns momentos também, quando a gente recebe ideias e demandas de clientes que parecem ser ideias que agregariam bastante no produto, a gente também leva o time de UX para ter essas interações e conversas. Geralmente são reuniões com os nossos clientes, ou remotas, ou presencial, junto aos nossos clientes. O time de operações, ele tem uma atuação mais indireta com os clientes, porque eles estão diariamente trabalhando nas demandas dos clientes, então eles acabam conhecendo muito dos ambientes, das informações, das regras de negócio dos clientes, mas tem uma interação mais através do time que está no front do que uma interação direta lá no cliente final. E eu também, né? E marketing, claro. A gente faz bastante contato com os clientes no auxílio do Anti-Many e também na criação de casos de uso, casos de sucesso, né? Exato, adoro quando a Mari tem os contatos com os clientes. Bom, pessoal, acho que é isso. Já estendemos bastante, conteúdo bem profundo, bem extenso. Mas eu espero que ajude todo mundo a pensar melhor suas operações de CS, baseadas nas nossas melhores práticas e aprendizados. Matheus, Guilherme, se quiserem encerrar. Joia, Mari, obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até 2020 aí. Um ótimo final de ano para todos. O ano ainda não acabou, então vamos continuar buscando as nossas metas aí. Espero que esse conteúdo tenha servido para abrir aí mentes, pensamentos e planejamentos para o próximo ano. Legal, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.